esse aqui é o nosso podcast, Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos este programa, esta ação de evangelização, que não seja nós, o nosso ego, mas seja sim o Espírito Santo a passar na frente de tudo, das almas que precisam, das pessoas que já acompanham Sem Categoria nas redes sociais. Desde já eu coloco-as em Tuas mãos. Senhor, cada pessoa que ouvir esse podcast, que ver esses vídeos, Senhor, passa à frente. Que não seja o nosso ego individual, mas seja a ação do Espírito Santo a transitar, a passar na nossa frente e se fazer real na vida das pessoas. Pai de bondade, Pai de misericórdia, envia o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a se fazer real no nosso meio, para que a ação de evangelização possa ter o seu efeito. Pois para isso que nascemos. E rezando suavemente no Espírito, possamos entregar todo e qualquer empecilho que esteja nos atrapalhando nas mãos do Senhor. Mãe de Aparecida, padroeira do Brasil, esposa do Espírito Santo, arca da aliança, sobre teu manto te entregamos o Sem Categoria hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que vai ver de madrugada. Nós somos o Sem Categoria, edição especial. Edição de hoje, sabatina. O Tadeu já passou pela sabatina. Eu também já passei pela sabatina. E agora, quem será? Quem será? Quem será? Os amores. O nosso professor Luiz Gustavo será o sabatinado da noite. Uhul! Lembrando desde já que, se você quer acompanhar a gente nessa saga onde Deus quiser, assine o canal, aperte o sininho e faça uma maratona dos vídeos do Sem Categoria, que com certeza sairá uma referência de algum vídeo anterior neste programa. Então já fica o convite e vamos muitos easter eggs, muitos easter eggs. Muitos easter eggs hoje. Tá, eu já vou lançar logo a primeira pergunta, assim, logo de cara. Prepare o seu coração. E não vou cantar aquela música. Eu vou usar uma coisa mais ou menos clichê. Lembra? Quem me conhece sabe que eu não sou da primeira rodada, eu sou da segunda. A primeira é só para amansar. Vai começar cedo hoje. Luiz, como é que foi a sua experiência com Deus
e o que ela influi hoje na sua vocação. Vixe. Olha, a minha experiência com Deus é melhor eu falar da comunidade, né? Que daí tem comunidade para mim foi um grande marco assim, né, da minha transformação como homem mesmo e no meu amadurecimento na fé, né? Eu desde muito pequeno eu sempre tive no meu coração, né, esse desejo de ter uma relação diferente com Deus, né, uma relação mais próxima, né? Eu sempre tive lá meus 10, 11 anos, eu sempre tive isso no coração, né, que eu para eu poder crescer bem, eu também tinha que crescer, né, espiritualmente, né? Isso se deu, claro, com a minha família, a base da minha família católica, né, minha avó muito devota a Nossa Senhora, então eu sempre fui criado nesse ambiente, né? E isso me levou também a querer isso. No entanto, né, claro, como todos a gente tem esse tempo na vida que a gente meio que abandona a igreja, e neste momento, né, aqui por ser uma terra turística e um turismo religioso, né, eu também via só o aspecto financeiro. Então a primeira pessoa que eu fui me revoltar, né, foi justamente com Nossa Senhora. Por quê? Porque eu via que as pessoas vinham, né, muito não tinha uma coerência de vida, né, e nessa época também eu comecei a trabalhar nos comércios aqui, então fui muito influenciado, né, por essa vida comercial e fui abandonando, me afastando, né, de Deus, assim, né, e tendo esse olhar realmente só financeiro, né, perante a cidade de Aparecida, perante o comércio de Aparecida, né. E esse processo durou algum tempo, né, até eu realmente ser questionada. E engraçado que esses questionamentos, assim, comigo, sempre foi questionamento em lugares mais absurdos possíveis, né. Eu lembro que era numa festa, a gente estava numa festa, uma roda de amigos, né, como sempre, conversando, e a gente estava realmente falando algumas projeções de futuro, assim, né, já estava numa idade que a gente começava realmente a amadurecer. E eu contando todo feliz, não, porque eu vou me formar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Aí um dos meus amigos olha e fala, ah, beleza, e depois? E depois? E aí, depois, o que você vai fazer? Você já tem tudo feito até aí, mas e depois? Aí eu literalmente entrei em crise ali, né? Porque eu tinha projetado 30 anos da minha vida, mas não tinha nada depois, né? E aí eu fiquei no meu coração, não pode ser só isso, né? Eu não nasci só para nascer, trabalhar, crescer, ter filhos e morrer. Não é só isso. Tem que ter algo mais aí, né? Não é possível isso, né? E isso me levou mais uma vez a Deus. Por quê? Porque eu via que a minha vida, por estar toda planejada de uma certa maneira, ela estava totalmente vazia. E não tinha sentido, né? E essa falta de sentido me fez realmente olhar para o meu berço, né? Olhar para minha fé, né? Porque eu me questionei realmente, eu falei, não é possível que seja só isso, né? E nesse período, eu fui morar fora, que eu morava aqui em Aparecida, fui morar num outro estado do outro lado, né? São Paulo, Presidente Prudente, e também já tinha ativo ali, né? Na realidade, a comunidade na minha vida sempre caminhou, né? Sempre foi um caminhou lado a lado comigo, assim, desde muito cedo eu conheci a comunidade, mas nunca me enganjei, né? Eu era aquele filho que ia, bebia um pouquinho, saía, e na hora que exigia um compromisso, eu me afastava, né? Isso desde 2006. Aí eu me enganjei em 2012, né? Na comunidade, mas mesmo assim, com o coração frio, né? Eu ainda saí para poder estudar, fui morar fora, e lá eu tive essa experiência, né? Lá eu realmente descobri por quê. Porque eu vi que a comunidade já era parte de mim, né? E eu fui fazendo que eu estava literalmente virando as costas para uma parte minha, né? E era uma parte muito importante minha. Então eu fiquei um tempo nessa cidade, né? Lutando com isso, lutando de todas as maneiras que eu podia, né? Até que Deus venceu, né? E quando Deus venceu, eu tive uma conversa engraçada, que eu tive essa conversa com meu pai, lá no Presidente Prudente, que era a cidade que eu morava. Meu pai falou, não, beleza, você está aqui, já está na faculdade, já está no caminho, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, pai, quando eu vim para cá, eu não sabia o que eu tinha que fazer, né?
mas eu estou voltando e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então isso não me preocupa mais, porque eu acredito que o que eu vim buscar aqui, eu já consegui, que era realmente um objetivo, né? Não sabia nada, isso só foi um papo assim de eu sou maduro. Eu por dentro eu estava tremendo de medo, né? Porque eu ia recomeçar a minha vida de novo, né? Quem nunca? Eu ia recomeçar a minha vida de novo. Mas realmente Deus foi me mostrando assim, né? E foi uma viagem longa, porque são 12 horas, né? 12 horas de viagem. Então nessas 12 horas eu fui realmente me entregando mais a Deus, assim, né? Sabendo algo não sabia como seria, não sabia como, para onde esse caminho ia me levar, mas eu sabia que eu estava no caminho certo, né? Algo dentro de mim me falava, né? E eu voltei para a cidade, a primeira pessoa, por assim dizer, né? A primeira que eu fui realmente fazer as bases foi com Nossa Senhora, né? Eu renovei porque eu sempre fui consagrado a ela, mas eu fiquei, como eu disse, um tempo, né? Sem renovar minha consagração. E no ano que eu voltei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi renovar minha consagração, né? Eu renovei minha consagração, já está completando 10 anos disso. Aí eu renovei minha consagração a ela e comecei a olhar o Santuário Nacional com um olhar de fé, né? E aquilo foi tomando um espaço no meu coração, né? E o objetivo foi sendo os objetivos da comunidade, né? De restaurar essa paz, né? E isso foi me preenchendo. Era uma paz que eu ia dando e eu ia fazendo sentido cada vez mais dentro de mim, né? E respondendo mais concretamente, isso me fez ser justamente o que eu sou, né? Acolher novas vocações, acolher novos filhos espirituais, né? E acolher uma maturidade espiritual que hoje eu realmente nado de braçadas, né? Mas é tudo por graça de Deus, né? Não é uma coisa que eu olho e falo, não, mas isso foi forças minhas, né? Que na realidade nunca foi. E reconhecer isso me faz muito bem. Acho que é isso. Amém. E dando continuidade, agora eu vou passar a bola para ela. A cerejinha do nosso bolo, a bendita entre os homens. Hoje, de uma forma especial, diga-se de passagem, a luz está refletindo o seu rosto. Vai, Maria Angélica. Gustavo, a gente sempre brinca aqui, te chama de professor. E, na realidade, você é, né, professor? Eu queria que você falasse um pouco como foi o discernimento da sua profissão, dentro já do seu discernimento vocacional. Como foi esse processo? Então, esse processo foi um processo que, para mim, foi muito doído. Sendo bem sincero, foi muito doído. Não foi uma coisa que eu acolhi de cara, não, né? Na realidade, eu não queria. Assim, foi mais difícil até do que eu aceitar o chamado para a comunidade, né? Por quê? O fato de ser professor, para mim, sempre foi um grande tabu, né? Por quê? Porque a minha visão de ser professor ia de encontro ao que eu queria fazer mesmo, que é a parte de pesquisa, né? Então, para mim, caminhava assim, eu ser professor, eu tinha que automaticamente abandonar as minhas pesquisas, né? E isso foi um grande tabu na minha vida, porque eu me formava para ser pesquisador, não para ser professor. Eu nunca quis ser professor, nunca quis ser reconhecido como professor, né? Nunca gostei. Mas, como é uma vocação, é uma coisa assim que você se descobre também, né? E eu me descobri justamente nesse período, porque daí é o que acontece. Quando eu voltei aqui para Aparecida, eu voltei sem trabalho, né? Eu já estava na cidade que eu estava, já tinha meu trabalho, já tinha minha vida, eu abandonei tudo e vim para Aparecida. E quando eu voltei para cá, eu não tinha trabalho. Então, o que eu pensei? Pô, eu como é uma cidade comercial, eu consigo uns bicos no comércio e vou tocando, né? E nessa época foi meu segundo ano vocacional. E eu também estava já na faculdade, né? E me pediram para mim continuar estudando. Eu já queria, assim, terminar e parar, né? Eu falei, não, continua tudo, né? Aí eu falei, pô, mas outra graduação, né? Mas tudo bem. E eu pensei, não, vou continuar no vocacional, vou conseguir os bicos aqui, né, para fazer bem o ano vocacional, e depois eu vou seguir para a área que eu quiser, né, a área que a comunidade pedir. Beleza. No entanto, eu não conseguia trabalho, né? Eu ficava inconformado, assim. Hoje eu vejo que realmente eram as mãos de Deus já me conduzindo
para a função que ele queria, né? Porque é incrível, assim, eu não conseguia, né? Eu sempre, não, eu sou aqui do Vale, né? Então você conhece muita gente, principalmente no comércio, eu sempre trabalhei com isso, e eu não conseguia, né? Eu não conseguia. Então o que eu fiz, né? Eu trabalhava, fui fazer estágio no cursinho preparatório, e nesse cursinho preparatório, os alunos ficavam mais fora da sala do que dentro, porque eu fazia estágio na parte administrativa, e eu já ficava ali explicando um pouco das matérias para ele, né? Para aqueles alunos que ficavam ali. Beleza. E isso, assim, para mim era legal, que eu ganhava um dinheiro extra ali, né? E fui fazendo a minha bagagem, sem perceber, fui fazendo a minha bagagem como professor. Tinha uns períodos nas aulas, né, que era 2 turnos o cursinho, então eu assumi um dos turnos como monitor. O que é isso? Eu ficava na sala de aula lá só para responder as perguntas que os alunos queriam, né? Que era justamente que eles não entendiam. No começo eu só ficava para responder, né? Mas como as dúvidas eram muitas, eu comecei a ir para a lousa. E comecei a ir, mas não era da aula, eu só explicava os exercícios, né? Beleza. E eu olhava assim, não, é legal, porque eu estou ganhando um dinheiro extra, que vai me ajudar muito, mas eu não quero isso para minha vida. Beleza. Continuei aí. Fui fazer essa graduação que a comunidade pediu. E nessa graduação, eu sem trabalho, né? Falei, beleza, eu vou ser monitor aqui e vou continuar fazendo. Então, o que eu fazia? Eu ia para as bibliotecas, né? E nas bibliotecas eu tinha lá, sempre a tia da biblioteca lá, sempre era muito amiga minha, porque eu ia para lá para ler coisas. Eu sempre, nessa época eu já fazia algumas pesquisas, sempre tinha artigos, gostava de escrever artigos. E eu conhecia as tias da biblioteca. Então eu deixava um folhetinho dizendo ali, aula particular, com a tia da biblioteca, né? E eu comecei assim, então aparecia um aluno, aí tirava uma dúvida, né? Eu ficava sentado lá estudando, mas depois eu falei, pô, eu preciso ganhar o dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar estudando. Se eu for vendo que a pessoa está fazendo alguma matéria que eu domino, eu vou oferecer minha ajuda, e vou começar a ensiná-lo. E assim eu fui na biblioteca, tanto aqui em Aparecida quanto em Guaratinguetá, né? Só que o negocinho cresceu um pouco, né? Então, tipo assim, 50% das pessoas que iam à biblioteca era para ter aula comigo, né? Então ficou um negócio assim que eu tive a obrigação de fazer alguns grupos de estudo, né? E era uma coisa muito... Hoje eu olho e falo, era um negócio muito louco, assim, porque eu explicava 3, 4 matérias diferentes, assim, né? Era física num grupo, era química em outro grupo, era matemática em outro grupo, e eu tá ali, né? Feliz, né? E aí eu entrei em crise. Porque eu estava fazendo literalmente por dinheiro. Eu não via esse foco. Aí uma das tias, muito sábia, me chamou e falou assim, Luiz, você já pensou em ser professor? A minha resposta foi categórica, não, e nem quero. Ela falou, mas você tinha que querer, porque você tem um dom. Você tem um dom porque as pessoas vêm aqui na biblioteca para poder estudar contigo, né? Procura algum cursinho, faz algum concurso, porque você tem uma facilidade muito grande para isso, né? E eu falei, não, não vou fazer, eu não quero, né? E mais uma vez existente, né? No entanto, eu vi que foi uma grande porta de evangelização. Por quê? Porque nessa minha faculdade tinha necessidade, e eu fui fazer um trabalho no final de semana, e encontrei um cursinho da própria faculdade, né? E esse cursinho tinha muitos alunos que ficavam de bobeira ali. Era um dia de sábado, né? Então eles iam fazer o trabalho, ficavam ali de bobeira, alguns... Tinha até um bar que eles iam... Alguns iam usar drogas, tudo. Eu fiquei... E isso mexeu muito comigo, né? Eu falei, se eu vim para cada aula, eu vou conseguir estar próximo deles, né? Eu já sou um entre eles, então eu vou conseguir dialogar um pouco mais. Essa foi a desculpa que eu fiz para mim, né? Que eu falei para mim. E eu fiz esse concurso, né? Eu fiquei muito à frente do segundo colocado, né? Do concurso, porque não era muito concorrido também e o nível era bem inferior, né? Não era porque eu era bom, não, mas era porque o nível era inferior mesmo. E fiquei nesse cursinho. E aí eu me formei realmente como professor, né? Fui me aceitando muito nesse horário de evangelização, né? Até eu receber meu primeiro processo educacional, né? Aí nesse meu primeiro processo, que é um processo assim, se você
dar aula, né? Você tem toda a diretriz para poder dar aula. No entanto, tem algumas diretrizes que a secretaria impõe para você, né? E eu nunca fui a pessoa que respeitei essas diretrizes. Então, eu sempre tinha exclusões por causa desse tipo, né? Porque eu sempre tive uma maneira própria de explicar. Então, algumas coisas eu achava que era muito... Não era que era contra, mas que não desafiava tanto o aluno como eu poderia desafiar, né? Mas aí, nesse primeiro processo, eu fui responder e estava lá, né? Professor Luiz Gustavo de Jesus, né? Aí eu, caraca, realmente... E fui rezar com isso, né? Eu estava rezando com a folha de convocação, que é na Secretaria da Educação, rezando com isso, né? E Deus me falava realmente que é sobre essa vocação dentro da vocação, né? Que esse era um chamado que eu tinha, que ele ia me conduzir, né? E foi super legal. Não foi legal eu ser processado, mas foi super legal a questão do processo, né? Eu conheci as pessoas da educação, né? Depois disso, fui trocar ideia com eles, porque afinal eram todos colegas também, né? Conheci muita gente legal, gente interessante mesmo, assim, intelectuais, pessoas que tinham linhas de pesquisas que eram parecidas com a minha, né? E eu fui me envolvendo com isso. E o respeito que tinham pela educação, né? Quanto a isso eu não tenho que reclamar. Realmente eram pessoas que tinham um respeito muito grande pela educação. E isso me fez olhar o ser professor diferente, né? Isso me fez olhar como aquele que eu tenho que respeitar a educação de uma pessoa, no meu caso é superior, mas a educação em nível geral, né? Como eu olho para a alma de uma pessoa, né? Do mesmo cuidado que eu tenho com a alma dessa pessoa, eu tenho que ter pela educação dela, porque a educação dela faz ela mudar vidas, né? Independente da área que ela vai atuar, ela muda vidas, né? Assim como eu cuidando da alma dela, ela também muda vidas, né? Então eu vi essa correlação, né? Eu vi esse sentido. Isso realmente ganhou um grande espaço no meu coração, né? Claro que eu dou aula de matérias que são muito complicadas hoje e muito pela questão dos professores mesmo, né? E eu realmente me apaixonei por isso, né? Me estudei muito para poder exercer o melhor possível, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu rezei muito mais do que eu estudei, para poder tentar ser um bom professor. Eu não tenho que reclamar, não. Eu acredito que os meus alunos também não, nunca tive nenhum tipo de reclamação. E é isso. Eu acho que é um processo meio que natural, mas também vocacional. Eita! Coincidências, Deus conduzindo a vida da pessoa. E agora, com certeza, a conversa vai render. Que agora eu vou chamar nada mais, nada menos que Tadeu Oliveira. Vai Manda devagar, bala viu? aí, Tadeu. Vai devagar, o santo é de barro. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas, Luiz, meu irmão, você como professor de exatas, né? Tem muito essa linha racional, né? Que é necessária, precisa, né, ter isso desenvolvido, mas também você, caso a galera ainda não saiba, é um poeta também, né? Como você consegue, assim, colocar dentro de um único frasco essas duas linhas tão exigentes, né? Afetivas e intelectuais do ser humano? Como você consegue colocar tudo isso dentro desse frasco, Luiz Gustavo, que você é? Vixe, eita. Olha, a poesia e a matemática, elas são uma só. Agora, polêmicas, né? É porque na parte literária, tá aqui a Angélica do meu lado, que fala com mais propriedade. Na linha literária, a poesia é a linha mais lógica que tem. Uhum. Certo? Então, eu era uma pessoa completamente aversa a qualquer tipo de leitura, até eu conhecer a poesia, porque é uma coisa lógica, né? Então, eu me apaixonei por uma coisa assim, foi amor à primeira vista, sabe? Por quê? Porque eu tinha dificuldade de entender, às vezes, algumas linguagens, porque eu tenho uma dificuldade com imaginação, por assim dizer, né?
No entanto, na poesia nunca existiu, porque na poesia é uma coisa clara e é uma coisa assim, lógica, né? O poema e a poesia, ela é extremamente lógica, né? Então, isso me fez me apaixonar por ela. E eu me apaixonando por ela, eu fui fazer o quê? Pesquisa. E como que você faz pesquisa com poesia? Você vai ler poesia, né? Então eu fui pegar os maiores escritores de poesias do Brasil e fora dele, né? Para poder conhecer. Mas o porquê eu fiz isso? Eu acho interessante contar. O aspecto da poesia na minha vida sempre foi uma coisa de benefícios. Por quê? Porque eu tinha que escrever. Com aquela coisa de escola, você tem que escrever redação, você tem que fazer, né? No entanto, eu era muito ruim escrevendo. Eu era muito ruim escrevendo. Por quê? Porque eu me perdia nos meus pensamentos, eu era muito disperso, então as redações saíam assim, uma ideia, começava uma ideia e terminava uma ideia completamente diferente, né? E as minhas notas de redação sempre foram, assim, pífias, né? E meu Deus, eu preciso aprender a fazer alguma coisa aqui, né? E com as poesias, eu trazia o quê? A inovação, porque ninguém ia fazer uma redação poética, né? Pelo menos foi que a primeira vez que eu fiz isso foi que a professora me disse, né? Eu não estava tirando uma boa nota porque a redação foi boa, mas porque foi diferente. Porque foi uma coisa que ninguém fez, numa sala de 40 e poucos alunos, e a professora colocou um patamar que ela estava há 20 anos dando aula, e foi a primeira vez que ela viu uma redação criativa daquela forma, né? Pensando fora da caixinha. Então isso foi me incentivando, né? E eu sempre tive, graças a Deus, eu tive muitas mulheres do meu lado que sempre gostaram muito de poesias, né? Então me favorecia. Então as minhas amigas também eram apaixonadas por poesias, né? Então eu escrevia e mostrava para elas, né? Sempre tive essa confiança. Tive namorados também que gostavam de poesia. Então para mim era tranquilo, era uma coisa assim que era muito tranquilo eu escrever, porque eu escrevia para poder tirar nota de redação, né? E depois eu fui desenvolvendo essa lógica dentro da poesia, né? Isso foi realmente colocando os meus sentimentos, né? Foi tornando os meus sentimentos ali. E eu fui me aceitando a minha personalidade, aí fui escrevendo muito sobre mim, depois eu comecei a escrever sobre os movimentos, né? Exteriores, sobre as pessoas que me cercavam, né? Depois fui escrever o que estava dentro, né? E hoje eu escrevo basicamente sobre Deus, né? Continua sendo o que está dentro, né? Mas sempre de uma forma muito lógica. Acho que a poesia ela me ajuda muito a me expressar, né? E realmente correlacionar, porque muitas vezes o meu grande sonho, né? Um dos grandes sonhos como pesquisador é fazer um livro poético matemático, né? Eu consegui casar isso, né? Eu não sei, eu tenho uma ideia de como fazer, mas eu ainda não vi um viés legal. Mas eu tenho um grande sonho de algum dia escrever algo do tipo. Por quê? Porque assim como eu descobri essa lógica, eu acredito que se a pessoa conseguir entender uma poesia como uma lógica matemática, ela vai aprender muito mais fácil a matemática e com certeza vai ter uma experiência emocional com a poesia, né? Eu vivo dentro desses dois mundos que parecem, né, muitas vezes opostos ou diferentes, e na realidade eles andam abraçados, assim. Eles andam muito abraçados, né? Tem algumas poesias, por exemplo, Fernando Pessoa, que ele está descrevendo, ele usa muito soneto, ele como a Cecília Meirelles usam muito sonetos, né, que é uma lógica poética, e nessa lógica poética, ele, se você for vendo, você consegue ver Pitágoras ali, né? E isso não precisa nenhum tipo de incentivo psicodélico, né? Você consegue pela lógica que ele usa, porque a mesma lógica que ele usa para fazer essas poesias, que eles usam para fazer a poesia, foi o que Pitágoras usou para poder desenvolver as suas fórmulas, né? E a forma de escrever são muito parecidas, né? Eu acho que é isso. Bom, gente, assim a gente encerra o primeiro bloco, né? Lembrando, você que está nos assistindo, e aliás, antes que eu me esqueça, um abraço para você do Facebook, que nos acompanha na nossa página do Facebook. Gratidão
carinho, pelo apoio que estão nos dando pelas redes sociais, né? Um grande abraço para você, sem esquecer de se inscrever no canal, dê seu like, espalhe para quem você quiser. Quanto mais gente souber de Sem Categoria, melhor para a evangelização na web. Voltamos daqui a pouco com um segundo bloco. Aguarda aí.